A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. A entrevista de hoje é sobre o remédio para os males que nos afligem. Veja o que o Espiritismo fala sobre este tema. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Vida em Foco. Hoje recebemos em nosso estúdio o nosso querido amigo Telmo Flores dos Santos. O Telmo atuava como oficial da Força Aérea Brasileira, já em período de aposentadoria, e no meio espírita ele atua na Casa João Guione, em Campo Largo, que é uma cidade próxima aqui de Curitiba, e é membro da Federação Espírita do Paraná. Telmo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Então vamos lá. Bem, o nosso tema de hoje, então, é o remédio para os nossos males. Quais são os nossos males? Temos alguns males? Acho que temos, muitos, né? Muitos. Aparentemente temos muitos males por aí. A gente tem um olhar de que a vida é cheia de dificuldades. Primeiramente porque olhamos a vida com os olhos, um olhar muito curto. Não olhamos do prisma de seres imortais que somos, e aí vivemos como seres mortais. Então precisamos olhar a vida com mais profundidade, buscar, e encontramos isso muito ricamente na doutrina espírita, respostas de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que passamos por experiências amargas, às vezes, que chamamos de males, frequentemente. Então precisamos responder estas questões. Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, no item 2, ele vai fazer este questionamento para tratar dos problemas da vida. Ele começa, quem somos, de onde viemos? É importante responder isso. De uma maneira geral, a doutrina espírita vem fazer respostas profundas sobre quem somos, de onde viemos, por que sofremos, para onde vamos, quais são os nossos destinos e assim por diante. Então, responder essas perguntas é de extrema importância para que a gente possa compreender a vida e compreender aquilo que vivemos. Bem, imagino que quando existe toda essa preocupação, e aí chamamos de males, né, que nos perturbam, há remédios para isso também, né? Qual é a medicação? Para isso precisamos entender quais são os males, né? A primeira coisa, muitas vezes entendemos que a falta de dinheiro, o desemprego, o problema com famílias, com filhos, com esposas. Tem gente que tem problemas seríssimos com cunhados e sogras, né? Mas eu não tenho. Estes são os... Você está ao vivo, né? Não, estes são os problemas mais sérios, esses são os verdadeiros males. Para entender a minha pergunta, este questionamento, nós temos que pensar o seguinte: dor de cabeça é doença? Dor de cabeça não é doença, é consequência. Febre não é doença, é consequência. Quando atacamos as consequências, passado o efeito do tratamento, volta o problema. Então nós precisamos atacar as causas. Isso que vivemos na vida, se pegarmos o ensinamento de Jesus, a cada um segundo suas obras, nós vamos entender que é consequência. É consequência, o que vivemos são consequências das nossas escolhas, com a finalidade de aprendizado, mas é consequências das nossas escolhas. Paulo de Tarso, sabiamente, nos diz, tudo me é lícito, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos traz essa responsabilidade. Sem o livre-arbítrio não teríamos responsabilidade. Mas nem tudo me convém. É este o que convém e o que não convém, vai definir o rumo que damos nas nossas vidas. E isto vai gerar consequências. Se vivemos consequências amargas hoje, e o que vivemos aí, problemas de dinheiro, desemprego, problemas de saúde, isso que a gente citou de uma maneira geral, isso tudo é consequência, não é causa. Então, para a gente fazer o tratamento e definir remédio, primeiramente precisamos saber quais são as causas. Pois é, mas imagino que isso deva ser uma tarefa árdua, realmente saber da causa e buscá-la, principalmente, né? Como que identificamos isso? Precisamos, primeiramente, entender, já que o que vivemos é consequência, a cada um segundo suas obras, temos que entender por que estamos produzindo estas obras. Por que estamos fazendo as escolhas que geraram estas consequências. E aí temos que ir atrás de fazer um diagnóstico, né? Temos que buscar sempre Jesus. Claro, Jesus é referência, é o ser maior que Deus colocou na Terra para servir de modelo e guia. Então, Jesus, frequentemente, quando resolvia o problema de alguém, ele dizia duas frases. Uma delas era, a tua fé te curou. Aí está um ponto de referência. Precisamos da energia da fé para caminharmos. Enquanto espíritos que somos imortais, filhos de Deus, nós precisamos da energia da fé. Então precisamos nos abastecer da fé. A fé é o primeiro passo para a solução. A fé em Deus, a confiança em Deus,
buscando o Criador, nos encontrar com o Criador e compreender o Criador. A fé em nós de que somos espíritos imortais, de que somos destinados à perfeição, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Jesus está dizendo, então, às vezes nós ficamos num lamento, ficamos em desespero, mas somos imortais. E nenhuma das ovelhas do Cristo se perderá, portanto, todos nós chegaremos ao nosso destino. Então, a fé é a base de sustentação para que a gente possa definir o caminhar. Para você se locomover, você usa a energia que o corpo produz com a alimentação. Para o espírito caminhar na direção do seu destino, precisa da energia da fé. E a base da fé é encontrar Deus, né? Buscarmos encontrar Deus. E aí a gente pode deixar algumas dicas. Kardec, na primeira parte do Livro dos Espíritos, fala grandemente do Criador, de como encontrá-lo. Através da obra, através dos atributos. O livro Grande Enigma, de Leon Denis, também vai, através, nos apresentando pela obra, se conhece o autor. Né? Você reconhece o autor. E se a obra é inteligente, o autor tem que ser inteligente. E se a obra não tem a mão do homem, está superior à inteligência do homem, encontramos o Criador, encontramos Deus. Então precisamos olhar e encontrar Deus. Encontrar Deus pelos seus atributos para a gente compreender as questões dos males, ditos males, as consequências da vida. Temos que entender os seus atributos. E aí, de forma maravilhosa, Kardec, no capítulo 2 do livro A Gênese, ele nos fala dos atributos da divindade, mostrando o que Deus pode ser e o que Deus não pode ser. Justo ou injusto, bom ou mal, e assim por diante. Kardec vai tratar dessa questão na segunda parte do livro A Gênese. Bem, só complementando um pouquinho, que outra sugestão Jesus nos daria para fazer o diagnóstico desses males? Mas vou pedir que você aguarde só um pouquinho, pois nós vamos para o intervalo e já retornaremos. O intervalo é breve. Logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista com o tema: qual é o remédio para os nossos males? Acompanhe! Retornamos com o nosso querido amigo Telmo, hoje falando sobre o remédio para os nossos males. Deixei uma perguntinha antes do intervalo, né, a respeito de uma outra forma, né, que Jesus poderia nos ajudar a fazer o diagnóstico, então, de tudo isso que nos aflige. Diga lá. Nós falamos inicialmente a necessidade da fé, né, como um passo. Jesus, e a tua fé te curou. Mas mais sintomática está nas outras passagens, quando ele dizia, ide, não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Aí ele está sinalizando onde está a fonte dos nossos males. Né? A fonte dos nossos males está nos nossos pecados. Mas aí pecado ficou um peso nos nossos ombros, né? E até tem um pecado aí que a gente comeu uma maçã alguns milhares de anos atrás, alguém comeu uma maçã, a gente está pagando a conta até hoje. Será que isso é coerente com os atributos da divindade? Deus seria justo que eu cometesse equívocos e meu neto, bisneto, tataraneto pagasse a conta? Deus não seria justo. Então isso aqui é simbólico, essa questão. Mas entender o que é pecado. Pecado é aquele desvio em relação à lei de Deus. Deus estabeleceu leis eternas e imutáveis, tanto no aspecto matéria quanto no aspecto espírito, para a matéria e para o ser espiritual. Então, quando nós nos desviamos da lei de Deus, que é a lei do amor, sintetizando essa lei seria a lei do amor, nós estamos pecando. Então, este é o equívoco que cometemos. Então, Jesus diz, não peques mais para que mal maior não te aconteça. Por quê? Porque o mal que vivemos, que chamamos de mal, que são consequências dos nossos atos. A causa está na nossa ação. Se pudermos refletir com algo um pouquinho mais elucidativo, alguém que foi preso porque cometeu um crime, a responsabilidade dele estar preso é um mal, é uma consequência dura estar preso. Eu imagino que seja terrível estar num cubículo por anos a fios. Esta consequência é consequência ou é o verdadeiro mal? Esta é a consequência de um desvio em relação à lei humana. Não é culpa da justiça, nem culpa da polícia que prendeu, e nem da justiça que condenou. Mas se este ser que está preso sair da prisão e voltar a cometer um crime, o que acontece com a nossa justiça? Há uma reincidência. Na próxima condenação a pena é maior. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Ide e não peques mais para que mal maior não te aconteça. Não volte. É como se ele estivesse dizendo, estou resolvendo um problema que você deu causa, não volte a dar causa, porque as consequências podem ser maiores. Bem, nós falamos inicialmente então, das causas em si,
falamos um pouquinho sobre o diagnóstico e agora o tratamento. O diagnóstico é isso, é olhar para nós. O que nós estamos fazendo equivocados em relação à lei de Deus? O tratamento é cumprir a lei de Deus. E o melhor tratamento para isso, o melhor remédio para isso, se chama Evangelho. Tanto que o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está sinalizando que tudo o que precisamos está no seu Evangelho. Não falta nada. Às vezes as pessoas entendem que para você ir então ao reino dos céus, e ir é uma coisa um pouquinho meio, né, como se fosse um local. Na realidade, o reino dos céus instala-se no coração do homem pela prática, pelas suas ações coerentes com os ensinamentos de Jesus. Então, ir ao reino dos céus é mais simbólico para a gente, né? Mas é cumprir os ensinamentos de Jesus. E o convite que esses ensinamentos fazem é um convite a cumprir a lei de Deus, que é a lei do amor. Então, todo o ensinamento de Jesus encerra questões e orientações neste sentido, de cumprirmos a lei de Deus, deixarmos de nos desviar da lei. Para não ficarmos presos pela justiça humana, é cumprirmos a lei humana. Para não termos consequências amargas na justiça divina, é cumprirmos a lei do amor. E o Evangelho é o remédio para isso. Às vezes eu digo para as pessoas que nós padecemos de doenças, de males, de dificuldades, com o remédio na cabeceira. É como se fosse um médico, consultasse, comprasse o remédio, colocasse na cabeceira da cama e não tomasse o remédio e reclamasse que o médico é ruim. Né? Então nós temos o remédio, a maioria tem uma Bíblia, um Evangelho do seu lado. Então o remédio está ali e nós padecemos, sofremos das doenças, dos males, com o remédio ao nosso alcance. Justamente até isso que eu ia comentar. Não é porque estamos em um programa que aborda a doutrina espírita que veja o Evangelho, Jesus é o mesmo de todas as religiões cristãs. O ensinamento está aí para todos verem, né? Não precisamos nos ater aos pormenores do Espiritismo para isso. O Espiritismo vem trazer respostas profundas sobre a vida e reviver o Evangelho de Jesus, vem trazer cumprindo a promessa do próprio Cristo, né? Mas rogarei ao Pai, ele vos dará um outro Consolador, para vos relembrar o que eu tenho dito e para esclarecer todas as coisas. Então ele vem esclarecer uma série de coisas, mas vem reviver Jesus. E nos esclarecer que o que nos faz diferentes não são as nossas bandeiras religiosas. O que nos faz diferentes são as nossas ações. Eu até me atrevo a dizer que você não precisa ser cristão para ir para o reino dos céus, no sentido de estar vinculado a uma instituição religiosa, hierárquica, dogmática, uma bandeira religiosa, não. Elas são úteis, importantes, mas você não precisa. Para você construir o reino dos céus no seu coração, você precisa praticar os ensinamentos de Jesus. Ele não trouxe uma bandeira religiosa, ele trouxe lições para a prática do amor. Então, se queremos caminhar nessa direção e solucionar todas as causas que provocam consequências amargas, é colocar nas nossas vivências o ensinamento de Jesus. Não basta conhecer, é preciso viver. Né? Saber de cor não basta, é preciso viver o Evangelho. Praticar, né? É preciso usar o remédio em si. Né? A gente quer usar o remédio no outro. É o cisco num e a trave no Exatamente. outro, né? Amigo, temos 50 segundinhos ainda, minutinho. Gostaria de deixar uma mensagem para quem nos assiste? Pois primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mas a mensagem fica naquela direção de que devemos buscar cumprir aquilo que Jesus nos convida, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Para isso é preciso conhecer e viver Jesus. Esse é o caminho. Conheçamos Jesus e vivamos Jesus. E aí teremos a solução para todos os nossos males, sem exceção. Telmo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que eu, como todos que nos assistem, eu tenho certeza que ficaram estão muito felizes com todas as informações que você nos trouxe. Obrigado. E você, continue conosco, o programa ainda segue. Para mais informações, acesse o nosso site www.avidaemfoco.com.br para assistir às outras edições. Até lá!